Oi, bom dia! Como você tá? Eu tô bem. Vamos continuar a nossa leitura. Direto assim mesmo, sem muitas delongas. Expliquei da última vez a divisão do homem em 7 categorias. Quem se lembra? Essa divisão, ligada à ideia da evolução possível ao homem, fornece um método muito bom para a compreensão das diferenças ou divisões de muitas coisas. Por exemplo, desde o início, consideramos diversas manifestações do homem em diferentes campos de atividade, na religião, ciência, arte, etc. E tentamos vê-las do ponto de vista dessa divisão em 7 categorias. Veremos imediatamente que, se há 7 categorias de homem, deve haver, do mesmo modo, 7 categorias de tudo que pertence ao homem. Nada sabemos a respeito dos homens número 5, 6 e 7. É porque esses são os mais... tipo Jesus, assim, né? Não é muito comum ver por aí. Mas sabemos a diferença entre os homens números 1, 2 e 3. E desse modo, podemos facilmente compreender que a religião do homem número 1, seja qual for o nome que tenha, será uma religião primitiva, simplificada em todos os sentidos. Os deuses são simples, as virtudes e os pecados são simples, tudo é simples, porque o homem número 1 não gosta muito de pensar. Sentimental, emocional, cheia de ilusões e imaginação, será a religião do homem número 2. E uma religião constituída de teorias, palavras e definições de todas as coisas será a religião do homem número 3. Essas são as únicas espécies de religião que conhecemos, embora deva haver, se existirem homens de nível superior, uma religião do homem número 5, uma religião do homem número 6 e uma religião do homem número 7. Em ciência, é até mais fácil compreender a diferença. Certamente, tudo que conhecemos é a ciência dos homens números 1, 2 e 3. Ela utiliza o estado de consciência atual do homem e as suas funções atuais como um instrumento para obter certos resultados. Lembrando, gente, que ele não está dizendo que um homem é melhor do que o outro. Ele está só falando sobre isso é uma visão dele, né? Sobre os níveis de consciência, assim, estado de consciência que a pessoa já despertou, que já está mais... Enfim, vamos continuar entendendo. A ciência número 4 começará com o aprimoramento dos instrumentos. Se tivermos que trabalhar em qualquer ramo especial da ciência, teremos um determinado instrumento para esse trabalho e obteremos certos resultados. Mas vamos supor que possamos dispor de um instrumento melhor. Imediatamente obteremos melhores resultados. No final das contas, ele está falando de nós mesmos, né? Da gente evoluir. Assim, a ciência número 4 está relacionada com a melhoria dos instrumentos de conhecimento, com o aprimoramento das funções do homem e do seu estado de consciência. Pergunta: o senhor pode nos dizer mais sobre o que significa os homens números 1, 2 e 3? Resposta: isso se refere ao centro de gravidade em momentos de decisões importantes. O homem número 3 agiria a partir da teoria. O homem número 2 com base em preferências e antipatias sentimentais. O homem número 1 com base em preferências e aversões físicas. Há 2 aspectos nossos que devem se desenvolver: o conhecimento e o ser. Eu dei uma perdidinha aqui porque assim, nem é tanto o que eu falei antes, de que com relação ao número 1, 2, 3, com relação ao despertar da consciência, mas as particularidades de cada um. O homem número 3 é mais a teoria, o número 2 é mais os sentimentos, emoções, e o número 1 age mais com base em preferências e aversões físicas. Ao falar do conhecimento e do ser, é necessário partir do começo. Tentem pensar como vocês mesmos consideram isso. Qual a sua atitude para com essas ideias, antes de encontrar esse sistema? Estamos todos na mesma situação. Queremos conhecimento, mas não nos damos conta de que há obstáculos em nós que nos impedem de adquirir esse conhecimento. Começarei por mim mesmo. Antes de conhecer esse sistema, li muito e fiz muitas experiências. A partir delas, cheguei a estados interessantes, compreendi várias leis e, naturalmente, queria uma continuação desses estados. Mas percebi que para isso era necessário mais conhecimento. Então conheci esse sistema. Nele dava-se especial ênfase ao ser. De acordo com ele, não se poderá adquirir mais conhecimento enquanto não se modificar o seu ser. Enquanto talvez o seu ser não estiver mais preparado para receber esse conhecimento, para poder entender, captar.
Logo depois que ouvimos falar sobre o conhecimento e o ser, os nossos grupos se dividiram em dois campos. O primeiro pensava que tudo estava na mudança de ser e que com a mudança de ser obteríamos mais do conhecimento que já tínhamos. O segundo, ao qual penso que só eu pertencia, dizia que mesmo no nosso estado de ser atual podemos obter muito mais conhecimento do que temos e que não estamos tão saturados de conhecimento que não possamos absorver mais. Mais tarde compreendi que tanto o conhecimento como o ser eram necessários. Considerem um exemplo de dois homens. Um conhece as 4 operações aritméticas, outro não. É claro que o primeiro estará numa situação melhor, embora o nível de ser dos dois seja o mesmo. Quanto mais conhecimento tenha de matemática, melhor será a sua situação em determinada profissão. Desse modo, o conhecimento pode aumentar ainda que com o mesmo ser. Um homem pode saber mais não apenas em matemática, pode saber muitas outras coisas, ter mais conhecimento psicológico. Por outro lado, observem que se dá a 2 pessoas conhecimento, estou falando do conhecimento psicológico, uma o adquire enquanto outra não. Evidentemente, o ser desta, o que não adquire, não está preparado. Assim, as pessoas não estão, a esse respeito, na mesma situação. A relação do conhecimento com o ser é uma questão muito importante. Quero que pensem nisso e atentem para o que acabo de dizer. Tentem encontrar os seus próprios exemplos. O conhecimento pode levar muito longe. A questão é saber se podemos recebê-lo, se o podemos absorver. Podemos adquirir um certo tipo de conhecimento, outro não. Dessa forma, não podemos falar disso de um modo geral. Por exemplo, considerem o conhecimento psicológico. Tais como somos, podemos aprender muito e certas coisas podem se tornar muito mais claras. Mas a cada momento, o conhecimento de um homem depende do seu ser. Isso é o que não compreendemos. Um homem só pode adquirir o conhecimento proporcional ao que o seu ser comporta. De outro modo, o seu conhecimento será apenas palavras. Se o conhecimento é dado a várias pessoas, uma delas o recebe, outras não. Por quê? Obviamente, porque o ser delas é diferente. Aí eu anotei aqui do lado, por exemplo, quando você lê um livro e não entende muito bem. Aí passa um tempo, você lê e entende. Talvez naquele primeiro momento o seu ser não tivesse tão preparado, e no segundo momento o seu ser estivesse mais preparado para poder compreender aquele conteúdo. Às vezes alguém fala uma coisa pra gente, a gente não entende muito bem. Passa um tempo e você fala assim, caraca, era isso que aquela pessoa estava querendo dizer. Pergunta, não compreendo claramente o que é o ser. Resposta, é você, aquilo que você é. Quanto mais você se conhecer, tanto mais conhecerá o seu ser. Se você nunca aprendeu que tem um ser, o ser de todas as pessoas será o mesmo para você. Há alguém que nunca ouviu falar da lembrança de si mesmo, se você lhe perguntar, dirá que pode se lembrar de si mesmo. Este é um ser. Outro sabe que não pode se lembrar de si mesmo. Este é um ser diferente. Um terceiro está começando a se lembrar de si mesmo. Este é um terceiro ser. É assim que isso deve ser considerado. Compreendemos a diferença dos objetos, mas no pensamento corrente não compreendemos a diferença do ser. O que aprendemos neste sistema? Primeiro, que não somos uma unidade, que temos muitos eus, que não existe nenhum eu central no comando. É este o estado do nosso ser. O resultado é a mecanicidade. Somos máquinas. Se conseguirmos ser menos mecânicos, menos divididos dentro de nós, se conseguirmos ter mais controle sobre nós mesmos, isso significará que o nosso ser terá mudado. Quando entrei em contato com este sistema, ele me mostrou que a mudança de ser era necessária, porque não somos o que pensamos ser. Se fôssemos o que pensamos que somos, se tivéssemos consciência, vontade, se pudéssemos fazer, então só o conhecimento seria necessário. Mas todos nós pensamos que somos diferentes do que na realidade somos. E é justamente essa diferença entre o que somos e o que julgamos ser que mostra o que está faltando ao nosso ser. É justamente essa diferença entre o que somos e o que julgamos ser que mostra o que está faltando ao nosso ser. Honestidade, né, gente? Desse modo, duas coisas são necessárias: mudança de conhecimento e mudança de ser. Pergunta, mas nós estamos constantemente mudando. Resposta, não. Estamos numa sala correndo de um canto para outro, não mudando.
Num canto pensamos que somos uma coisa, no outro pensamos que somos diferentes. Não podemos mudar apenas porque passamos de um canto para outro. O que parece mudança é uma modificação por imitação, uma mudança de condições, de preferências e aversões. Esse estado de consciência no qual estamos agora sempre apresenta altos e baixos. Baixos significa que estamos mais perto do sono. Altos quer dizer mais próximos da possibilidade de despertar. Nunca estamos exatamente no mesmo ponto, mas essas pequenas mudanças significam apenas marcar passo no mesmo lugar. Veem assim que a evolução do homem é perfeitamente possível, mas só o é através da mudança do conhecimento e da mudança do ser. E essa significa aquisição de consciência. Pergunta: adquire-se conhecimento de si mesmo através da observação de si mesmo? Resposta: a observação de si mesmo está relacionada com determinadas práticas precisas. Se começarmos a observar apenas como as coisas acontecem, não perceberemos muitas coisas. Mas se tentarmos lutar contra algumas dessas coisas que vemos, por exemplo, contra pequenos hábitos, começaremos imediatamente a ver muitas coisas que geralmente não percebemos. Todo mundo tem pequenos hábitos. Hábitos de caminhar, de mexer as mãos, de sentar, de ficar de pé, de falar de certa maneira. Essa luta não é para obter resultados especiais, mas simplesmente para a observação de si mesmo. Talvez mais tarde constatem que tem que se livrar de certos hábitos, mas por hora, essa luta deve visar apenas o estudo de si mesmo. Ai, será que dá tempo de terminar essa parte? Ao mesmo tempo, se quisermos desenvolver a consciência e aperfeiçoar as nossas funções, quase desde o início da observação de nós mesmos, seria bom que tentássemos suprimir algumas das funções que não são apenas inúteis, mas francamente prejudiciais. Por exemplo, ao nos observarmos, especialmente quando se trata da função emocional, devemos tentar, tanto quanto possível, não expressar as emoções negativas. Olha que legal! A vida da maioria das pessoas consiste praticamente nisso. Expressam emoções negativas a todo instante, em qualquer ocasião, seja conveniente ou não. Podem encontrar sempre algo errado em todas as coisas. A tendência fundamental dos homens números 1, 2 e 3 é expressar de imediato todas as suas emoções negativas. Se fizermos um esforço para impedir essa expressão, isso nos fornecerá material para observação e nos veremos de um ângulo completamente diferente. Se fizermos esforços sérios nesse sentido, muito cedo nos convenceremos de que não temos vontade alguma, porque a coisa mais difícil é a não expressão das emoções negativas, mesmo que a gente tenha vontade, né? Ao mesmo tempo, essa não expressão é necessária. Outra função inútil é falar. Nós falamos demais. Falamos sempre e nunca nos damos realmente conta disso. Em geral, pensamos que falamos muito pouco, pouco demais, mas sobretudo as pessoas que mais falam julgam que nunca falam. Esse é um tema muito útil para observação. Verão como o seu dia transcorre, quão mecânicas são as coisas que dizem em certas condições. Ou notarão que falam sem cessar, porque isso lhes dá prazer ou preenche o seu tempo. É necessário estar atento a isso e parar pelo menos um pouco esse falar desnecessário. Se ouvir mais também, né? O falar, a imaginação, a mentira e a expressão das emoções negativas são, de fato, as nossas principais funções. Enquanto estamos dormindo, enquanto não despertamos. Mas como todos nós estamos no quarto caminho, a gente está despertando e a gente está melhorando. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até amanhã.